A gente estava falando sobre a situação, né, das pessoas em situação de rua, e nós já tivemos mortes, né, no Rio Grande do Sul em função disso. Nesse cenário do Rio Grande do Sul, que, né, passa todos os anos por esta situação de frio, é o nosso clima, primeiro, quais são as reações no corpo? E segundo, em que momento ocorre a hipotermia? Como é que se dá esse processo dentro do corpo do ser humano? Bom, é bem importante a gente contextualizar isso, porque o organismo tem várias formas de se proteger e de se ajustar diante a variações de temperatura. A gente até num programa anterior falou da questão do calor extremo, né? E agora estamos no contrário, falando do frio extremo. Então, nós temos mecanismos desde ajuste do tamanho dos nossos vasos, do calibre dos nossos vasos para otimizar a troca de calor com o ambiente, né? Até outros processos de termorregulação, que a gente chama por esse nome, que é a regulação da temperatura do corpo, tá? Então, quando a gente tem uma situação de variação de temperatura mesmo ao longo de um dia, o corpo está fazendo esses ajustes de forma esperada, de forma, como a gente chama, fisiológica. Quando a gente é colocado num cenário onde essa temperatura é muito extrema, isso exige muito do corpo essas adaptações. E nem sempre essas adaptações vão conseguir ser efetivas. E quando essa temperatura extrema não consegue ser ajustada pelo corpo, é quando a variação da temperatura do corpo começa a ficar maior. E isso prejudica os nossos próprios processos internos. A gente deixa de fazer reações de uma forma efetiva, a gente deixa de trocar ou manter essa energia na forma de calor no corpo de forma efetiva, e é aí que a temperatura interna começa a baixar. E essa redução, ela é muito perigosa, porque o nosso corpo ele trabalha com limites de temperatura bem estabelecidos, né? Temperaturas muito grandes são ruins, né? Acima de 40, 42 já é muito ruim para as nossas moléculas, e abaixo também dos 34, a gente também já começa a ter muitos prejuízos importantes, né? E especialmente relacionados à circulação, à respiração, à saúde do coração. E isso pode colocar a pessoa em risco de vida, inclusive, que é o que a gente infelizmente vê em algumas situações, onde as pessoas expostas ao frio extremo acabam, né, evoluindo a óbito. Então, esses processos, né, eles são processos que o nosso corpo tem recurso, mas quando é colocado um contexto extremo, é quando o corpo começa a ter prejuízos em fazer essa regulação. Por isso que é tão importante que a gente tenha esse olhar para as políticas públicas, para as pessoas que estão em condições vulneráveis, para os próprios determinantes sociodemográficos dos nossos municípios, dos nossos bairros, para que a gente mapeie quem são essas pessoas que estão diante dessas vulnerabilidades e ajude a oferecer ferramentas, condições e principalmente proteção para que elas possam passar por esse período que, se já é muito agressivo para nós, né? Imagina para uma pessoa que mora na rua, que não tem como se agasalhar, não tem como, enfim, ter esse adicional, né, que o nosso corpo vai precisar diante desse contexto. Sim. Nós estávamos aqui, antes da senhora chegar, falando sobre possíveis soluções, né? E uma coisa que me veio à cabeça, Rose, também queria te perguntar sobre isso, é que nós estamos em meio a uma campanha do agasalho, né? Mas e o secretário falou que o gaúcho e o porto-alegrense são muito solidários. Mas não parece que, às vezes, há uma onda de apoio e logo depois ela cai e aí se naturaliza um pouco a situação, ou seja, parece que não há uma continuidade, é uma percepção, me corrija se eu estiver errado, uma continuidade de apoio. Como é que fica isso? Eu percebo isso também. Não entendo porquê, mas já percebi isso também. Por que será, Melanie, doutora Melanie, que trabalha com educação também, né? Esse apoio, como é que a sociedade pode, de alguma forma, ter uma continuidade de ajuda, né?
Essa pergunta e reflexão é extremamente importante e eu acho que uma parte da resposta reside numa comunicação efetiva. Eu acho que é importante a gente manter essa comunicação acesa para que as pessoas entendam que esse levante, essa ajuda não pode ser pontual. É o que a gente vê também com banco de sangue, né, com doação de sangue. Tem momentos do ano em que tem um grande fluxo e aí tem um hiato no ano em que falta essa doação. E as pessoas às vezes não têm um pouco dessa percepção que o banco de sangue precisa de sangue o ano inteiro, para aquilo que é previsto e para aquilo que é o imprevisível, os acidentes e tal. E eu acho que essa questão das campanhas, no geral, também partem desse lugar em comum, especialmente no inverno, né? A gente tem esse levante de doações, faz a distribuição, mas eventualmente se vier uma nova onda de frio e a gente precisa cobrir mais pessoas, literalmente, como é que a gente faz, né? Então, eu acho que uma comunicação efetiva é importante, uma comunicação que precisa ser estratégica, sistematizada, que ela não aconteça só no início do inverno, que ela aconteça em momentos estratégicos ao longo do período, né? E que a partir disso as pessoas mantenham acesa essa percepção de que a doação tem que ser constante, né? Então, uma comunicação transparente e assertiva pode ajudar a resolver parte da questão. Uma outra parte seria também entender como é que funciona a estrutura dessas campanhas, como é que funciona esse modelo de obtenção desses materiais, para tentar pensar numa cadeia de processos que possa viabilizar uma continuidade também, né? Que daí isso seria uma coisa mais técnica da construção. Mas eu acho que a comunicação é essencial, é um lugar que a gente tem que partir para que daqui a pouco o restante possa vir como soluções adjuntas, né?